Boa noite a todos que estão presentes aí na sala. É um prazer estar de volta aqui para falar de um tema importante aí, que é a pancreatite aguda. Eu estava falando com o Rodrigo antes aqui que essa aula a gente vai tentar uniformizar os termos que a gente usa em laudo, tudo baseado na reclassificação de Atlanta. Eu acho que a Alessandra tem alguma coisa para falar antes, acho que ela tem umas perguntinhas para fazer, não é, Alessandra? Sim, nós vamos passar a enquete. Gostaríamos que os presentes respondessem. Podem ficar tranquilo que ninguém sabe qual é a resposta, só para a gente ter uma avaliação de como que é o conhecimento antes e depois da aula. O senhor quer mostrar na apresentação e eu passo a enquete, doutor? Tá, então vamos lá. A questão 1 é a seguinte: a paciente feminina de 54 anos procurou o pronto-socorro com quadro de dor abdominal em barra, na região epigástrica, iniciada há cerca de 12 horas, referindo também 2 episódios de vômitos. Exames laboratoriais mostram amilase e lipase elevada, mais de 3 vezes o valor normal. A pergunta é o seguinte: qual o exame radiológico está indicado neste momento? Aí tem a letra A, tomografia. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, doutor. A letra A, tomografia computadorizada. A letra B, aí está errado, é CPRE, na verdade, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Ultrassonografia, letra C. Radiografia simples do abdômen, letra D. E colangio-ressonância, letra E. Então, qual o exame radiológico está indicado neste momento? Eu vou passar a enquete, então. Gente, pode responder aí, que ninguém vai... Dorival? Um colega com o áudio ligado. Você acha ligado? Doutor, vamos dar mais 5 segundos e encerrar a enquete. Sou eu Vou que encerrar a encerro? enquete. Vamos para a próxima? Sim. Alguma coisa travando aqui, ó. Dá um clique na tela e que ele vai. Vamos para a segunda questão aqui, então. Questão 2. Na avaliação da gravidade de uma pancreatite aguda, a ATC, ou seja, tomografia computadorizada, deve ser realizada. Letra A, logo após a estabilização das condições hemodinâmicas do paciente. Letra B, não antes de 48 a 72 horas após o início dos sintomas. Letra C, somente nos casos em que se faz o diagnóstico clínico de necrose infectada. Letra D, após a realização de CPRE, ou seja, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Letra E, após a realização de colangio-ressonância. Eu vou passar a enquete, questão 2. Só aproveitar para informar os colegas que às vezes não estão habituados com esse modelo, a gente não vê quem está respondendo, tá? São respostas anônimas e é um feedback para nós e para o palestrante para saber o quanto os conhecimentos aí da aula vão ser bem captados aí pelos colegas, tá? Então, essas mesmas perguntas vão ser feitas, estão sendo feitas agora, vão ser repetidas ao final, para a gente ver o grau de retenção aí do conteúdo.
Mais 5 segundos e vamos encerrar a enquete. Vamos encerrar. Pode passar a terceira questão, doutor. Questão 3, em relação à pancreatite aguda, é errado, presta atenção, afirmar. Letra A, a gravidade está relacionada à presença de necrose. Letra B, pseudocisto é qualquer coleção líquida peripancreática. Letra C, a necrose relacionada à pancreatite aguda pode ser intra e ou extrapancreática. Letra D, a imagem não permite afirmar se uma coleção líquida está ou não infectada se não houver a presença de gás. E letra E, pancreatite Baltazar D e E geralmente apresentam maior morbimortalidade. Vou passar a enquete. Podem responder. Mais 5 segundos para encerrarmos a enquete. Vamos encerrar. Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês um modelo de conclusão de laudo para pancreatite. Também seria até como uma pergunta para, no final, vocês verem se vocês vão entender mais o que o radiologista está querendo dizer com o laudo dele. Então, eu concluo lá no laudo a seguinte frase. Pancreatite necrótica aguda, com necrose estimada em 30% do parênquima e presença de coleções necróticas peripancreáticas. Baltazar E. Índice de severidade por tomografia, 6 pontos. Tá? Então, isso aqui é para a gente depois, no final da aula, também ver o quanto vocês vão entender o que nós radiologistas queremos dizer no nosso laudo. Outra conclusão de laudo seria pancreatite aguda Baltazar C, com índice de severidade por tomografia de 2 pontos. Então, o objetivo dessa aula é nós uniformizarmos os termos na pancreatite aguda e vocês, que estão do outro lado da linha, entender o que a gente está querendo do laudo. Esses laudos não são inventados por nós, esses laudos são baseados na reclassificação de Atlanta, tá? Então, a primeira classificação de Atlanta da pancreatite foi em 1992. E em 2008, eles reuniram de novo para rediscutir essa classificação da pancreatite, porque estava havendo muita confusão nos termos usados pelos clínicos, nos termos usados pelo cirurgião e pelo radiologista. E ninguém se entendia quando se lia um laudo de tomografia. Então, em 2008, eles se reuniram de novo lá em Atlanta, novamente, e fizeram uma nova classificação. Esse grupo de trabalho ele revisou a classificação de Atlanta. E um dos primeiros artigos que saiu dessa revisão foi lá em 2012. Tá? Esse eu acho que foi o primeiro artigo radiológico publicado. Aqui estão as principais, os essenciais dessa revisão de Atlanta. Eu não vou ler todos, mas a aula eu vou passar por todos esses tópicos aqui. Tá? Então, é o seguinte, para que eles fizeram essa nova classificação de Atlantas?
aquilo que eu falei já, ó, facilitar a comunicação mais objetiva entre médicos e instituição através de um sistema padronizado e mais preciso que permita um melhor planejamento do tratamento. Então, o que eu estou falando numa ponta, o cirurgião tem que entender da outra. Atualizar a terminologia, né, e fornecer classificações clínicas e morfológicas simples e funcionais. Dividir a pancreatite aguda em edematosa, intersticial e necrotizante. E distinguir a fase precoce e a fase tardia da pancreatite. A visão que eu vou passar para vocês é uma visão radiológica, lógico, mais voltada para a radiologia, e para a gente uniformizar esses termos que usaremos nos laudos tomográficos. Tá? Então, primeira coisa, o primeiro objetivo lá da classificação de Atlanta foi os parâmetros morfológicos. Essa nova classificação, ele dividiu a pancreatite em pancreatite leve, edematosa ou intersticial. E isso aqui é super importante, ó, essa pancreatite leve edematosa, ela não tem necrose nem intrapancreática, nem extrapancreática. Ela representa, graças a Deus, 75% a 80% das pancreatites, e ela não leva a disfunção de órgão à distância e o paciente tem uma rápida recuperação. É aquele paciente que fica 2, 3 dias internado, melhora rápido e vai embora. E existe a pancreatite grave, né, que é a necrotizante, que representa 20%, a minoria delas, que existe, então, a necrose pancreática e a necrose peripancreática. Então, quando eu falo necrose na pancreatite, eu não estou querendo só dizer a necrose do parênquima pancreático. Pode ter a necrose peripancreática, que é a esteatonecrose, que é a necrose da gordura peripancreática, e você pode ter as duas também, a necrose pancreática e a necrose peripancreática. E essas coleções, e essas necroses, ela pode estar estéreis ou infectada. E esse tipo de pancreatite, a necrotizante, ela leva à falência de órgãos e complicações potencialmente fatais. É aquele paciente que fica internado quase mais de um mês, às vezes, vai para o tubo, tem disfunção de órgãos à distância, é o paciente que complica. Então, uma das principais objetivos dessa nova classificação foi diferenciar esses dois tipos de pancreatite. A outra grande objetivo dessa classificação foi classificar essa pancreatite em fase inicial, que é 1 a 2 semanas, e a fase tardia, que é após 1 a 2 semanas. Aqui é super importante que a fase inicial ela é definida pelos parâmetros clínicos e laboratoriais. Então, aqui a imagem não tem quase importância nenhuma. Tá? Depois vocês vão ver que nessa fase aqui, pouco importa o que vai dar na tomografia. O que vai definir são os parâmetros clínicos laboratoriais e a tomografia não vai influenciar em nada no prognóstico desse paciente. E tem a fase tardia, após 1 a 2 semanas, que aí sim nós vamos definir essa fase tardia pelos parâmetros clínicos e morfológicos. Pelos parâmetros clínicos e morfológicos. E nessa fase aqui, então, é que entra os exames de imagem, principalmente a tomografia. O sistema de estadiamento ideal da pancreatite, ela teria que ter um método de avaliação que tivesse uma alta sensibilidade, uma especificidade elevada e um valor preditivo positivo elevado, que detectasse necrose precoce, que fosse de rápida execução e facilmente avaliado, que fosse um exame objetivo e não operador dependente, que fosse de um baixo custo relativo e que fosse com a alta disponibilidade. Simplesmente, esse sistema de estadiamento ideal, ele não existe. E o que se aproxima mais dessa forma de estadiar é a tomografia computadorizada helicoidal ou a tomografia computadorizada multidetector. Dentre o arsenal radiográfico, a gente tem ainda na pancreatite o raio-x, que é a rotina de abdômen agudo, a ultrassonografia, a ressonância magnética, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e a ecoendoscopia. Esse aqui é o arsenal que a gente usa, mas a tomografia é o principal método diagnóstico a ser usado na pancreatite aguda. Vamos falar um pouquinho do raio-x. O que o raio-x pode ajudar a gente numa pancreatite?
Eu acho que um dos poucos sinais que pode ajudar é o sinal do cutoff, que é esse stop abrupto aqui, ó. Esse aqui é o cólon transverso. Chega aqui no ângulo esplênico do cólon, tem um stop aqui abrupto. O que é isso? Aqui é a inflamação peripancreática, as enzimas derramadas peripancreáticas, ela irrita o ligamento frênico-cólico, esse ligamento ele contrai e causa esse stop aqui Só um minutinho que a minha Siri aqui está me respondendo, eu nem estou chamando ela. Então, o ligamento frênico-cólico é que causa esse stop aqui nessa região do colo. Então, se você estiver lá num lugar que não tem tomografia, não tem o que fazer, você está suspeitando de uma pancreatite, e você vê um sinal desse, ele vai te ajudar. Esse aqui é uma forma mais elegante de mostrar o sinal do cutoff. Isso aqui é um paciente que, inclusive, está internado no hospital Unimed. Eu tirei do exame dele, fiz uma reconstrução em 3D, que mostra exatamente, ó, o stop abrupto ali no ângulo esplênico do colo. Aqui é o cólon descendente, aqui é o stop. Então, o raio-x ele pode te ajudar, mas muito pouco, né? Os outros métodos de diagnóstico, a tomografia, eu já disse para vocês que é o método de escolha para o diagnóstico e estadiamento. A ultrassonografia, lembra que esses pacientes de pancreatite, eles estão distendidos, paciente com muita dor, com defesa abdominal. A ultrassonografia, ela é muito difícil de ajudar alguma coisa no diagnóstico da pancreatite, mas ela pode te ajudar na etiologia da pancreatite. Então, a ultrassonografia, nessa fase da pancreatite, ela serve para você ver se essa pancreatite ela é de causa biliar, se ela é uma pancreatite biliar. Então, o ultrassom, ele não serve para você fazer o diagnóstico de pancreatite, mas sim da etiologia da pancreatite. A ressonância magnética, ela tem uma sensibilidade igual a TC, mas ela é pouco prática e acessível. O paciente tem que ficar quase meia hora, 40 minutos dentro daquele tubo fechado, o paciente respira mal, o exame fica ruim. Então, não é um exame, embora ele seja sensível, mas ele não é um exame muito bom de se lançar a mão na pancreatite aguda, como o primeiro exame. A colangiopancreatografia retrógrada, ela vai ser usada quando você tem obstrução biliar, você tem um cálculo impactado no colégio, e na síndrome da desconexão do ducto pancreático, que eu vou mostrar lá no final da aula. Então, já falei para vocês que a tomografia ela é um método de escolha, mas a tomografia ela não deve ser feita antes de 48 a 72 horas. Por quê? Porque você pode subestimar o grau de necrose pancreática nessa fase aqui da pancreatite. O diagnóstico da pancreatite ele é eminentemente clínico e laboratorial. Então, se você pega um paciente com dor típica em barra, com irradiação para dorso, com a lipase, amilase, mais de 3 vezes o valor normal, você está autorizado a fechar o diagnóstico de pancreatite aguda. Então, a tomografia nessa fase, ela não vai te ajudar muito, né? Então, por que você não pode fazer antes de 48 a 72 horas? Porque ela pode subestimar a presença e o grau de necrose, tá? Quando é que você vai usar a tomografia antes das 48 a 72 horas? Somente quando o diagnóstico é incerto. As amilases não estão tão elevadas, o quadro não é tão típico, e você pode lançar a mão para o diagnóstico. Mas lembrando que a maioria dos pacientes, o diagnóstico é clínico e laboratorial. Tá? Olha o que aconteceu com esse paciente aqui. Ó. No dia 1, ele chegou e fez essa tomografia aqui. Ó. Aí já dava para ver que tinha uma pancreatite, tem uma infiltração da gordura peripancreática, um pâncreas um pouco aumentado de tamanho. E no dia 3, o paciente piorou. Olha o que aconteceu. Ó. Toda essa região do pâncreas aqui que estava realçando que não tinha necrose, ela sofreu uma necrose. Tá? Então, você pode fazer a tomografia nesse dia aqui e subestimar o grau da pancreatite. Então, ó, o que a gente vai ver na pancreatite edematosa intersticial, aquela que o paciente vai para casa rápido, a gente vê um pâncreas aumentado de tamanho, aqui mostrado pelas setas,
o pâncreas aumentar de tamanho e infiltração da gordura peripancreática. Esse paciente vai melhorar, ele não tem necrose nem do parênquima e nem da gordura peripancreática. Esse paciente vai melhorar, vai para casa com 3 a 5 dias, ele já está em casa. É aquela pancreatite que não complica. Agora, já essa, ó, que é a pancreatite necrotizante, a gente vê o pâncreas aqui, ó, a cabeça do pâncreas preservada, no 5º dia, né? Aqui, ó, a gente já vê que não tem realce aqui desse restante do pâncreas aqui. Então, isso aqui, ele caracteriza a necrose. Como que eu sei que tem necrose? Obrigatoriamente, eu tenho que injetar contraste. Se não injetar contraste, não dá para dizer se tem necrose de parênquima pancreático ou não. Aí, lá com 4 semanas, ó, ele organiza uma coleção que depois nós vamos falar aqui de modo mais detalhado. Isso aqui é para os radiologistas, toda vez que pintar esse símbolo da radiologia aqui, é que eu estou falando mais para o radiologista. Então, ó, a necrose na pancreatite, ela acontece histologicamente nas primeiras 48 horas, só que a gente não vê na tomografia. Lembra que eu falei que 20% das pancreatites vão ter necrose? A necrose vai ser menos da cabeça, depois do colo e depois do corpo. Por quê? Porque a cabeça ela é mais vascularizada que o corpo e que o colo e o corpo, ela tem menos tendência a apresentar necrose. E como que eu sei que tem necrose? Um pâncreas na tomografia sem contraste, ele vai de 40 a 50 unidades Hounsfield, quando eu meço a densidade dele. Com contraste, ele vai de 100 a 150 unidades Hounsfield. Então, se eu medir a densidade de uma área do pâncreas, ela der menos que 50, eu classifico isso como isquemia. Se ele tiver uma densidade menor que 30 unidades Hounsfield ou um realce 0, é igual a necrose. Então, a necrose eu classifico de acordo com como o pâncreas realça ao meio de contraste. Os pitfalls é aquilo que eu falei para vocês, 48 horas a gente pode não ver necrose na tomografia. A tomografia tem uma sensibilidade de 87% e a sensibilidade de 100% e não tem falso positivo, tá? Não existe falso positivo. Se você detectou necrose, é porque tem necrose. E a necrose, ó, repare que quanto maior a necrose, maior é a mortalidade do paciente. Ó. Necrose menor, 30% do total do órgão, a mortalidade é 8%, de 30 a 50 a mortalidade é 24%, e 50%, maior que 50%, a mortalidade é 51%. Então, necrose, no parênquima pancreático principalmente, é igual a índice de prognóstico ruim. Aqui, ainda falando para os radiologistas, olha o que acontece. Ó. Aqui nós temos um pâncreas, uma pancreatite, tá? Aqui tem as coleções peripancreáticas, um quadro típico de pancreatite. Tem uma área aqui, ó, no meio do pâncreas, que ela está mais hipodensa, mais pretinha do que essa região aqui. Então, eu vou lá e meço lá na cauda. Aí está o realce normal, que é 110 unidades Hounsfield, e quando eu meço ali naquela região, ele deu de 30 a 50. Eu estou autorizado a falar que tem necrose nesse parênquima? Ainda não. Se a densidade for 30 a 50, você vai descrever no seu laudo como hipoperfusão ou área de isquemia. Se nesse mesmo pâncreas, ou num pâncreas diferente, vamos lá, você mede ali, deu 110, e ali você mediu, deu menos de 30 unidades Hounsfield, eu estou autorizado a dizer que tem necrose já, ok? Então, para os radiologistas, isso é super importante na hora de vocês laudarem uma pancreatite, medir a densidade do pâncreas pré e pós-contraste. Eu, geralmente, não faço a fase pré-contraste mais. Eu parto para a fase pós-contraste até para evitar radiação. Então, quando eu faço só a fase pós-contraste, eu uso esses parâmetros. Agora, se você tem a fase pré-contraste e tem a fase pós-contraste, mediu a fase pré e mediu a fase pós, não houve realce, você já está autorizado a dizer que tem necrose. E outra coisa que é super interessante nessa nova classificação são as coleções pancreáticas e peripancreáticas. Antigamente, todo mundo via uma coleção perto do pâncreas e falava que aquela coleção era um pseudocisto. Isso não é válido mais.
Aliás, a minoria das coleções, elas são pseudocisto, tá? Então, como que a gente classifica essas coleções? A gente classifica de acordo com a semana. Se tem menos de 4 semanas, a gente vai chamar de coleção líquida aguda. Se tem mais de 4 semanas, a gente vai chamar de coleção crônica, coleções líquidas crônicas. Então, ó, o tempo aqui é o que vai definir se uma coleção é aguda ou se uma coleção é crônica. Na pancreatite, as coleções peripancreáticas e peripancreáticas, em relação à pancreatite edematosa, como que a gente vai chamar essas coleções líquidas peripancreáticas antes de 4 semanas? A gente vai colocar no laudo, coleções líquidas peripancreáticas. Como que a gente vai chamar quando ela se transformou em uma coleção crônica? Pseudocisto. Tá? Então, repare ó, que a pancreatite edematosa intersticial ela não tem necrose, que corresponde a 80% das pancreatites. E na pancreatite necrotizante, as coleções agudas, nós vamos chamar, se teve necrose, a gente vai chamar de coleção necrótica aguda. Se depois, na fase crônica, a gente vai chamar necrose delimitada por parede ou UON, que é um termo em inglês muito utilizado na literatura, que chama wall of necrosis, tá? Que é a necrose delimitada por parede. Então, ó, na pancreatite edematosa intersticial, a gente usa uns termos, e na pancreatite necrotizante, a gente usa outros termos para se referir às coleções peripancreáticas. Era uma confusão danada antigamente, antes dessa nova classificação. Então, a pancreatite edematosa intersticial, ó, a gente viu aqui, com 12 horas, a gente viu o pâncreas aumentado, depois apareceu ó, umas coleçõezinhas líquidas ao redor do pâncreas, com 5 dias. Essas coleções aqui que aparecem em volta do pâncreas, quando não há necrose, a gente coloca coleção líquida peripancreática aguda. Olha aqui, ó, a evolução de uma pancreatite edematosa intersticial. Então, o paciente fez uma pancreatite aqui, principalmente da cauda, um aumento da cauda pancreática. Ele formou uma coleção peripancreática. Essa coleção, como não tem necrose, a gente vai chamar de coleção líquida peripancreática aguda. Com 5 semanas, essa coleção se organizou, formou uma bolinha de limites bem definidos em relação com o pâncreas. Isso aqui a gente chama de pseudocisto. Então, o pseudocisto, a gente só vai usar o termo pseudocisto se ele for uma evolução da pancreatite edematosa intersticial sem necrose. Com 3 meses, a tendência do pseudocisto é sumir, como sumiu aqui nesse caso. Então, repare que o pseudocisto é uma coleçãozinha bem delimitada, tá? De parede bem delimitada e tem um conteúdo muito homogêneo, não é heterogêneo aqui dentro, tá? Agora, olha esse aqui, ó, uma pancreatite necrotizante. Aqui, com 5 dias, ó, a gente tem um pâncreas aqui aumentado de tamanho, as coleções peripancreáticas, mas umas coleções que são heterogêneas, tem algumas densidades no interior, tá? É uma coleção heterogênea. Essa coleção, a gente já sabe que teve necrose da gordura peripancreática, então a gente vai chamar isso de coleção necrótica aguda. Então, se eu uso um termo de coleção necrótica aguda, eu já estou falando para o clínico que vai receber esse laudo que teve necrose da gordura peripancreática. E lá com 5 semanas, ó, depois de 4 semanas, que a gente vai chamar essas coleções, quando elas se organizam, se estende para o espaço paracólico aqui, ó, forma uma paredezinha em volta dela, aí a gente vai chamar de necrose delimitada por parede, ou o ON, que é o wall of necrose, tá? Então, a pancreatite necrotizante, igual eu disse para vocês, ela pode ser necrose extrapancreática, da gordura que envolve o pâncreas. Por que o pâncreas faz tanta desgraça assim na gordura retroperitoneal? Porque ele é um órgão que não tem cápsula. Então, ele extravasa todo as enzimas pancreáticas na pancreatite, ela cai nessa gordura peripancreática, retroperitoneal, e causa essa necrose da gordura. Agora, vamos lá, essa necrose aqui ó, é a necrose do parênquima. Aqui é a cabeça do pâncreas, aqui é o corpo e cauda, ó, não teve realce do meio de contraste. Então, isso aqui ó, é necrose do parênquima. Como é que a gente vai chamar essa coleção aqui, ó, que se formou devido à necrose do parênquima? Coleção necrótica aguda intrapancreática. E quando ela se organiza, depois de 4 semanas, quando ela se organiza e forma a parede, a gente vai chamar
de necrose delimitada por parede, ou UON. Então, ó, só para recordar aqui, ó, tipo de coleções líquidas. Nós temos as coleções líquidas agudas, menos de 4 semanas, e as coleções líquidas crônicas, mais de 4 semanas. Então, ó, coleção, como é que a gente vai chamar a coleção líquida aguda? Coleção líquida peripancreática aguda e coleção necrótica aguda. Pode ser pancreática ou peripancreática. E as coleções líquidas crônicas, depois de 4 semanas, a gente vai chamar de pseudocisto ou UON. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos, ó, nós temos a coleção líquida aguda, a gente vai chamar de coleção líquida peripancreática aguda, quando não tem necrose, e quando tem necrose, coleção necrótica aguda. Na coleção líquida crônica, a gente tem o pseudocisto e tem o UON, ou a necrose delimitada por parede. Todas as duas, ó, pode ser estéreis ou infectada. Mas isso aqui é super importante, ó. A coleção líquida peripancreática aguda, ela evolui para pseudocisto. Então, você só vai chamar de pseudocisto aquela coleção líquida que provém de uma pancreatite aguda não sem necrose. Agora, quando você tem necrose, quando a coleção necrótica aguda, ela vai evoluir para um UON, ou necrose delimitada por parede. Então, um resuminho aqui para encerrar esse assunto. Ó. O UON é diferente de pseudocisto, porque se refere a duas condições clínicas completamente diferentes. Pseudocisto é evolução de pancreatite aguda leve sem necrose. E o UON é evolução de pancreatite com necrose pancreática e ou extrapancreática. O pseudocisto, o que tem dentro do pseudocisto? Ele só tem amilase e lipase. É um conteúdo líquido que só tem amilase e lipase. Ele leva 4 semanas para se formar, não contém restos necróticos, ele resolve espontaneamente em 6 semanas, 40% a 88%, se eles forem menor que 6 centímetros. Ele pode ser não infectado ou infectado. E a TC é aquilo que eu mostrei para você. Ele é circunscrito, redondo ou oval, com parede bem definida e homogênea. Então, é isso aqui, ó. Dentro dele não tem nada, ele só tem líquido, tá? Agora, ó, aqui é outro exemplo de pseudocisto, né? Que é a coleção grande e parede bem definida, e dentro dela, ó, é tudo pretinho, só tem líquido, só tem amilase e lipase aqui, não tem resto necrótico. Agora, o UON, que é a necrose delimitada, ela tem um maior tamanho, ela se estende para o espaço paracólico, ela tem a parede irregular, ela tem debris com gordura de baixa atenuação no interior, então ela tem restos de necrose dentro dela, por isso que ela é chamada de necrose delimitada. Ela deforma ou descontinua o pâncreas por causa da necrose, e a gente vê isso aqui, ó. Essas coleções, ó, ao redor do pâncreas, elas têm uma bolinha de gordura no meio dela aqui, ó, que é a gordura peripancreática ainda não totalmente digerida, quer dizer, elas se estendem para o espaço paracólico, elas não formam uma coleção muito redondinha, ela é meio espalhada, e a isso a gente chama de necrose delimitada por parede. Aqui, ó, é uma outra UON, que é, o paciente sofreu a necrose extensa do parênquima pancreático, aqui temos o resto da cabeça do pâncreas aqui realçando, e a cauda do pâncreas aqui realçando. O resto sofreu tudo necrose, e tudo isso aqui é uma coleção no pâncreas intrapancreático, que a gente vai chamar também de UON após 4 semanas de evolução. Então, repare que essas coleções, ó, elas são heterogêneas. O interior dessas coleções, ela tem restos de gordura, ela tem densidade elevada no meio dela, não é pretinha, bonitinha, como aquelas coleções do pseudocisto. Uma dica aí para os radiologistas, que toda vez que você vê esse restinho de gordura dentro das coleções, você já pode cravar que isso é um UON, isso não é um pseudocisto. Esse aqui, às vezes, complica, né? Por exemplo, esse paciente chegou para mim com 2 meses depois de ter uma pancreatite. Aí eu vi essa coleção aqui, ó, na retrocavidade dos epítelos, está comprimindo o estômago aqui, esse aqui é o estômago, essa coleção aqui, parecia que tinha uma sujeirinha aí dentro aqui. Aí eu falei, será que se eu chamo isso de um pseudocisto ou se eu chamo isso de UON? Porque eu não sabia da evolução dele, ele chegou 2 meses depois lá. Eu falei, eu preciso saber o que tem aqui dentro. Aí eu levei esse paciente para o ultrassom,
E lá dentro dessa coleção, essa aqui está a coleção, tem resto de necrose aqui. Então, aí, baseado nisso, eu chamei essa coleção de UON, porque tinha restos necróticos dentro dela. Às vezes, nem sempre é muito fácil se diferenciar o UON de pseudocício. Então, quanto a coleções peripancreáticas, eu espero que, da agora para frente, vocês não chamem todas as coleções peripancreáticas de pseudocício, que era uma tendência de todos nós, tá? Agora ficou bem mais estabelecido o que é um pseudocício e o que é um UON. E junto com isso, essa nova classificação de Atlanta, ela propõe um estadiamento da pancreatite, tá? Esse sujeito aqui, o Baltazar, é um dos caras que mais estuda pancreatite. Lá em 1985, ele lançou essa classificação. E a classificação do cara é boa quando você vê que dura tanto tempo e não mudaram ela ainda, né? Então, lá em 1985, ele propôs essa classificação. O que essa classificação fala? Eu vou chamar de Baltazar A quando o pâncreas for normal. Ah, mas pode ter pancreatite com pâncreas normal na tomografia? Pode. 25% das pancreatites pode ter pâncreas normal, tá? B, quando você só tem um aumento volumétrico do pâncreas. C, quando você tem uma infiltração da gordura peripancreática. D, quando você tem uma coleção peripancreática. E E, quando você tem 2 ou mais coleções peripancreáticas ou gás dentro da coleção. É lógico que o clínico, ele não pode. Era interessante que o clínico, que o pessoal da UTI guardasse essa classificação, ou pelo menos tivesse ela lá pregada, lá no mural do CTI, de algum lugar. Por quê? Porque, olha bem, quando eu salto de pancreatite, Baltazar, C para D e E, olha quanto que aumenta a morbidade e a mortalidade. Então, se eu laudo lá para você que uma tomografia é Baltazar A, ou até C, é que esse paciente vai ter uma morbidade e uma mortalidade 0 e uma morbidade de 4%. Agora, quando eu falo lá que a pancreatite é grau D e E, a mortalidade é 54%, a morbidade e a mortalidade é 14%. Então, o importante o clínico saber que D e E são pancreatites graves. E junto com isso, foi proposto, você vê aqui que na pancreatite, nessa classificação de Baltazar, ele não fala nada da necrose do parênquima, que é um dado importante. Aí depois ele acrescentou a necrose pancreática. Ele permaneceu com aquela classificação dele, classificou em grau A, B, C e D, e classificou o grau de necrose pancreática. Se eu tenho menos de 30%, eu posso classificar em menos de 30%, de 30% a 50%, ou maior que 50% de necrose. E ele pontuou essas alterações. Então, se eu tenho um pâncreas normal lá, eu 0 pontos. Se eu tenho um Baltazar B, eu tenho 1 ponto. Baltazar D, C, 3, D, 3, ou seja, Baltazar C, 2 pontos, Baltazar D, 3 pontos, Baltazar E, 4 pontos. E de acordo com o grau de necrose, você pontua. Se a necrose é menor que 30%, eu tenho 2 pontos. Se a necrose vai de 30% a 50%, eu tenho 4 pontos. E se a necrose for maior que 50%, eu tenho 6 pontos. Então, se eu somar esses pontos aqui, uma máxima pontuação vai ter 10. Então, quanto mais perto de 10, muito pior é o prognóstico do paciente. Então, eu associo a classificação de Baltazar com a necrose pancreática, eu tenho um índice de severidade da tomografia por tomografia computadorizada. Então, repare aqui, de novo, quanto mais pontos eu tenho desse somatório de pontos, pior a mortalidade e a morbidade. Se eu tenho de 7 a 10 pontos, olha quanto que é a morbidade do paciente, 92%, e a mortalidade 17%. Então, necrose, volto a dizer para vocês, é muito importante na pancreatite aguda. Alguns tópicos que a gente tem que dizer aqui é que a tomografia nem sempre pode diferenciar fluido de debris. Às vezes, igual eu disse lá atrás, é difícil você diferenciar se uma coleção é um pseudocisto ou é um UON baseado na tomografia. Você pode lançar a mão da ressonância ou da ultrassonografia para te ajudar. A ressonância é bem superior à tomografia na diferenciação do que tem dentro da coleção, se tem fluido ou se é debris.
A imagem, ó, isso aqui é super importante, ela não pode diferenciar entre coleções estéreis e infectadas. Ou seja, o clínico, o UTIsta não pode botar o radiologista contra a parede e dizer, não, eu quero saber se essa coleção está infectada ou não. Não existe parâmetro tomográfico que possa te dizer se uma coleção está infectada ou não. Tá? Aí você tem que correlacionar com a clínica e, às vezes, tem que funcionar a coleção. Então, não dá para falar pela tomografia se a coleção está estéril ou infectada, a não ser que tenha gás no interior das coleções. Mas só 20% das coleções apresentam gás dentro. Aí você pode dizer que ela está infectada. Tá? E na primeira semana é difícil de se diferenciar o que é coleção líquida peripancreática aguda e o que é coleção necrótica aguda. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu classifico isso aqui na tomografia? Isso aqui é um paciente que tinha um quadro clínico de pancreatite, ele fez a tomografia, o pâncreas completamente normal. Tá? Isso pode acontecer em 25% das pancreatites. Qual que é o índice de severidade de tomografia nesse paciente? 0 pontos. Ele não tem nada aqui. Ele tem um pâncreas totalmente normal. Agora, um Baltazar B, que é só um aumento volumétrico da glândula. Não tem inflamação peripancreática, a glândula só aumentou de tamanho. Então, quando eu meço aqui, deu mais de 2,5, eu já posso dizer que o pâncreas está aumentado nessa região. Então, esse aqui é o Baltazar B, que é só um aumento volumétrico do pâncreas. Não tem necrose intrapancreática nem extrapancreática. Então, aqui o índice de severidade tomográfica é de 1 ponto Baltazar B. Agora, esse paciente aqui tem um Baltazar C, ou seja, ele tem um pâncreas aumentado e tem uma infiltração da gordura peripancreática, mas ele não tem coleção peripancreática, ele só está um borramentozinho da gordura peripancreática, aí eu chamo isso de Baltazar C. Índice de severidade tomográfica, só de 2 pontos. Esse outro aqui, ó, é um Baltazar D, você tem um pâncreas aumentado de tamanho e tem uma coleção única aqui na cauda do pâncreas. Aqui tem uma coleção. Então, eu só tenho uma coleção. Baltazar D, 3 pontos. E por último aqui, ó, um pâncreas nem muito aumentado de tamanho, mas várias coleções, inclusive necróticas, peripancreáticas, tem mais de 2 coleções peripancreáticas. Isso aqui, ó, é um Baltazar E, um índice de severidade tomográfica de 4 pontos. Então, quanto maior for o Baltazar, maior pior é o prognóstico da pancreatite. Então, aqui, ó, é uma pancreatite necrotizante. Aqui no dia 5 eu tenho um pâncreas relativamente normal. O pâncreas não necessariamente precisa estar aumentado de tamanho para você dizer que tem pancreatite. Só a presença de várias coleções. Olha, as coleções são heterogêneas. Tem glóbulos de gordura no meio dela aqui. Aqui com 5 dias. Aqui a cabeça do pâncreas, cheio de coleção no espaço pararrenal anterior e direito e esquerdo. Aí, no 18º dia, ó, essa coleção aumentou. Você vê que é uma coleção heterogênea, ó. Ela tem esses glóbulos de gordura no meio, tem as densidades elevadas no meio. Isso não é um pseudocisto. Isso é uma coleção, é um UON. Um UON ainda não, né? Uma coleção necrótica aguda que ainda tem menos de 4 semanas. Então, ó, é um Baltazar grau E, tem 4 pontos, tem várias coleções, mas não tem necrose. Aqui, ó, é um pancreatite necrótica grave. O paciente tem uma coleção aqui, tem outra coleção aqui, tem outra coleção aqui. Então, se ele tem mais de 2 coleções, eu já vou botar como Baltazar grau E, né? Com 4 pontos. Mas essa região do pâncreas aqui, ó, ela tem necrose. Ela não realça igual a cabeça aqui, então ela está totalmente necrosada. Ela tem uma necrose de mais de 50% da glândula, tem 6 pontos. Então, o índice de severidade tomográfico desse paciente é o maior que pode, é 10, né? E como é que eu vou chamar essa coleção aqui, ó, que o pâncreas se tornou depois de ter sofrido necrose? É uma coleção necrótica aguda, porque tem menos de 4 semanas. Depois de 4 semanas, vou chamar de UON. Aqui, ó, é outra coleção, é outra pancreatite bastante grave, ó. A cabeça dele aqui, ó, ela está relativamente não, ela realça, ou seja, não tem necrose, mas o corpo e a cauda do pâncreas estão totalmente sem realce, o que caracteriza a necrose. Então, e tem, ó, 1, 2, 3 coleções. Então, tem mais de 2 coleções peripancreáticas. O Baltazar é
e o índice de severidade tomográfica é 10, porque tem mais de 50% de necrose da glândula. Então, eu somo os 4 pontos do Baltazar e os 6 pontos da necrose. Então, eu tenho aqui uma coleção necrótica aguda, que é a necrose do parênquima pancreático. Aqui é mais ou menos o mesmo achado. Isso aqui foi na admissão, mostrando que aqui o pâncreas estava aumentado, mas ainda não tinha necrose. E no 8º dia ele evoluiu para necrose. A gente vê uma coleção aqui, ó, delimitada por parede, quase que delimitada por parede, mas como é menos de 4 semanas, eu não posso chamar isso ainda de UON. Eu tenho que chamar de coleção necrótica aguda. Isso aqui, ó, é aquilo que eu disse para vocês, que é a necrose infectada. Aqui no primeiro dia, o pâncreas estava um pouco de hipoperfusão, se você medir aqui vai estar entre 30 e 50 unidades em Hounsfield. Aqui no 10º dia ele já sofreu a necrose extensa, e lá no 17º dia ele apareceu, ó, gás, esses negocinho preto aqui dentro, é gás. Aí sim, eu estou autorizado a dizer que essa coleção está infectada. Se não tiver gás, eu não tenho como dizer. Quais são os critérios para você repetir tomografia? O paciente está lá internado, está acompanhando o paciente com pancreatite, e quais são os critérios para você repetir a tomografia? Porque assim, esses pacientes geralmente são novos, né? Ele não pode ficar tomando radiação o tempo todo, então você tem que ter critério para você repetir a tomografia. Então, ó, esses são os quatro critérios para você repetir a TC. Uma mudança drástica do quadro clínico, o início de febre, redução do hematócrito e aparecimento de sepsis. Tá? Esses são os critérios para repetir TC. Qual é a importância da ressonância magnética na pancreatite aguda? Você pode fazer pancreatite, se o paciente tiver alergia a iodo, por exemplo, você pode lançar a mão da ressonância? Pode, mas o método de eleição é a tomografia. Tá? Então, veja bem, esse paciente, ele apareceu com essas coleções peripancreáticas, a gente ficou em dúvida se era UON ou se era um pseudocisto, às vezes a gente fica em dúvida mesmo. Aí fomos fazer a ressonância, o que tinha lá dentro das coleções? Ela não tinha nada, só tinha líquido. Esse branquinho aqui representa líquido. Então, eu posso classificar isso aqui como um pseudocisto e não como um UON. E a ressonância, ela é muito melhor que a tomografia para saber o que tem dentro dessas coleções. Tá? Esse outro paciente, ó, com a mesma coleçãozinha aqui, ó, aí isso aqui é um UON ou é um pseudocisto? É difícil, às vezes, você falar na tomografia. Aí você faz a ressonância não é líquido, igual tem aqui, ela tem necrose aqui dentro, tem restos necróticos aqui. Ó. E isso caracteriza uma UON e não um pseudocisto. E outra coisa, igual eu disse para vocês, esses pacientes que fazem pancreatite são geralmente jovens, às vezes precisam fazer vários exames, e aí sim a gente pode lançar a mão da tomografia para a gente acompanhar esse paciente, a tomografia não, desculpe, a ressonância, para você acompanhar esses pacientes que você tem certeza que vai precisar de um monte de exame de imagem para você acompanhar a evolução da pancreatite. Lembrando, ó, por que a gente tem que ter cuidado com isso? Porque ó, em 2007, lá nos Estados Unidos, 29 mil casos de CA atribuídos à tomografia computadorizada. Então, a gente tem que ter critério também para usar a tomografia computadorizada, não pode ficar usando a toda hora e a todo momento. Esse aqui é um paciente, inclusive, que está internado lá no hospital Unimed. Fiz essa ressonância dele hoje. Essa aqui é uma tomografia. Isso aqui é uma ressonância. Isso aqui é uma tomografia de 7 dias atrás. Isso aqui é a ressonância de hoje. Ontem à noite, na verdade. Então, a gente vê que ele tem umas coleções... Aqui é a cabeça do pâncreas. Aqui é a cabeça do pâncreas. Aqui ele tem umas coleções peripancreáticas. Tá? Ele vê umas coleções peripancreáticas. Só que eu não sei dizer ao certo se ele tem sangramento, porque a gente chama a pancreatite de necrohemorrágica. Né? Então, ele tem necrose e hemorragia. A tomografia não te permite você dizer se tem hemorragia nessas coleções. Já a ressonância, toda essa coleçãozinha aqui, ó, você vê que essa sequência da ressonância,
Onde tem sangue fica branquinho. Então, tudo isso aqui branco é sangue. Então, eu pude classificar por essa ressonância a pancreatite em necrohemorrágica, porque tem hemorragia e ela é bem caracterizada na ressonância. Então, a ressonância te ajuda a saber o conteúdo dessas coleções peripancreáticas. Olha, desse mesmo paciente, ele tem uma coleçãozinha aqui, ó, na reta cavidade dos epípos, tem uma coleçãozinha pequena aqui, só que pela tomografia eu não consigo dizer se tem sangramento, eu sei dizer que tem uma coleção. E a hora que eu faço a tomografia, ó, ficou branco nessa sequência T1 saturada aqui, ó, eu tenho certeza que isso aqui é sangue. Então, a ressonância ajuda nessa diferenciação do conteúdo das coleções. Para terminar a nossa apresentação aqui, eu queria falar sobre a desconexão do ducto. Deixa eu voltar. A desconexão do ducto pancreático, que é a necrose, também chamada de necrose da glândula central. Então, o que é isso? Você tem, então, uma pancreatite, né? Aí, o que acontece? A pancreatite causa uma necrose no meio da glândula. Aqui está a cabeça do pâncreas, aqui está o ducto pancreático principal, né? Aqui está a cauda do pâncreas. Então, tem alguns pacientes que fazem necrose, e eles fazem essa necrose no meio da glândula, tá? Então, o que acontece? Esse ducto que drena aqui, ó, ele desconecta desse ducto que drena aqui. Então, a isso a gente chama de desconexão ductal. Ou seja, o ducto que está drenando, essa cauda pancreática, ele não tem para onde jogar a secreção dele. Ele vai jogar por espaço aqui reto peritoneal. Então, quando acontece isso, a gente chama isso de desconexão ductal, do ducto central. Então, veja bem, o que aconteceu com esse paciente aqui, ó? Ele fez uma pancreatite, ele fez uma necrose aqui do meio da glândula, ó. Isso aqui é a cauda dele realçando normal, aqui é a cabeça realçando normal, e o meio da glândula dele aqui, ó, sofreu uma necrose, ó. Aqui, ó, a cabeça normal, realçando branquinho aqui, ó, a cauda normal, e o meio da glândula sofreu essa necrose. Então, vamos ver o que aconteceu, ó. 2 semanas depois, ele formou uma coleção enorme aqui, ó, ao redor do pâncreas. Por quê? Porque essa cauda pancreática, ela continua secretando, né, o suco pancreático, e ela não tem mais conexão com o ducto lá do restante do pâncreas. Então, essa secreção da cauda pancreática, ela é jogada no reto peritônio, e essa coleção vai aumentando definitivamente, e às vezes é uma condição dramática, e a gente tem sempre que pensar nessa condição quando você tem uma necrose central da glândula e uma coleção que só vai aumentando de tamanho. Então, ó, a necrose da glândula central, ou desconexão do ducto, é de necrose de pelo menos 2 centímetros de pâncreas, né? Então, você tem que ter tecido pancreático viável a montante, ou seja, em direção à cauda do pâncreas, e o diagnóstico definitivo você faz com CPRE, você joga o contraste lá no ducto que vai para a cabeça, ele cai na cavidade, e aí você caracteriza a necrose da glândula central ou desconexão do ducto pancreático, tá? A cirurgia proposta para esse tipo de problema, uma delas, essa daqui, você levar uma alça de jejum, conectar com a cauda pancreática, que está normal, ela vai secretar para dentro da alça. Ou fazer uma fazer uma pancreatectomia caudal, tirar o pâncreas e junto também vai o baço. Então, essas são as 2 formas de se tratar a desconexão do ducto central. Eu imagino aí, os cirurgiões que estão na sala aí, que essa cirurgia não deve ser nada fácil de ser feita, né? Então, ó, um resumo de tudo isso que eu falei aí para vocês, dessa nova classificação de planta, é que ela tem 2 fases, que é a primeira fase, que é a primeira semana, e a fase tardia, que é após a primeira e segunda semana. Nessa fase aqui, o que determina o prognóstico do paciente são os parâmetros clínicos e laboratoriais. A tomografia e os exames de imagem não são importantes. Aqui, o único exame de imagem que você pode fazer aqui, na verdade, que vai te ajudar aqui é a ultrassonografia para você caracterizar se a pancreatite é de origem biliar, e após a primeira semana, que aqui sim os exames de imagem vão entrar para estadiar essa pancreatite. A severidade, a gente classifica em leve,
e moderada a severa, sendo que essa daqui, a leve, ela é 80% das pancreatites e a moderada a severa, ela é 20% das pancreatites. Lembrando que essas duas, elas podem levar à falência de múltiplos órgãos, principalmente quando ela é severa, mais severa. Tem a moderada também, mas o importante é você diferenciar a leve da severa. E tem dois tipos, que é aquela que eu falei para vocês, que é a edematosa, onde não tem necrose, e tem a necrotizante, onde tem necrose. Ou seja, e essa necrose, lembrem que ela pode ser do parênquima hepático, do parênquima pancreático, ou da gordura peripancreática, a esteatonecrose. E as coleções, lembrar que menos de 4 semanas, coleção pancreática aguda, depois de 4 semanas, quando é edematose, é pseudocisto, na necrotizante, antes de 4 semanas, eu chamo de coleção necrótica aguda, e depois de 4 semanas, a necrose ou necrose delimitada por parede. Então, eu vou voltar naquele laudo que eu dei lá, depois da apresentação, vocês vão ver que vocês vão entender melhor. Então, a conclusão que vocês vão ter de laudo, baseado nessa classificação de Atlanta, vai ser assim: pancreatite necrótica aguda, com necrose estimada em 30% do parênquima, então ele tem necrose do parênquima, e presença de coleções necróticas peripancreáticas. Então, esse paciente teve necrose do parênquima e necrose peripancreática. O Baltazar é E, né? Então, ó, Baltazar E soma 4 pontos. Se a necrose é menor que 30%, é 2 pontos. Então, o índice de severidade por tomografia, 6 pontos. Ok? Agora, vamos lá para o outro laudo. Pancreatite aguda, Baltazar C. Então, até de Baltazar A, B e C, lembre que é uma pancreatite leve, não vai complicar. Mas se a pancreatite for classificada em D e E, você tem que estar na mente que é uma pancreatite mais complicada. Qual que é o índice de severidade tomográfico? 2 pontos. Por quê? É só os 2 pontos do Baltazar C, porque não tem necrose. Ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu estou aberto aqui às discussões. Possivelmente tem um monte de dúvida aí que vocês queiram tirar. Eu procurei fazer uma apresentação bem sucinta, para a gente usar os mesmos termos dos nossos laudos, vocês entenderem o que a gente está querendo dizer no laudo. E volto a falar para vocês, esse modelo de conclusão de laudo aí, eu não tirei da minha cabeça. Isso aí é baseado nessa classificação de Atlanta, para melhorar essa reclassificação de Atlanta, para melhorar o entendimento entre as várias equipes multidisciplinares que estão envolvidas na pancreatite aguda. Então, se todo mundo não se empenhar para dar uma estudadinha nessa classificação, entender o que a gente está falando, a gente vai continuar não se entendendo bem nos laudos, né? Então, era isso, basicamente isso que eu tinha para falar. Agora, talvez tenha alguma dúvida, a gente pode tirar as dúvidas pontuais. Eu acho melhor a gente passar o pós-teste agora. Vamos passar o pós-teste, né? Vamos lá. Eu achei, assim, eu estava vendo as respostas aqui pré-teste, eu achei que vocês foram muito bem nas respostas. Mas agora nós vamos fazer o teste final aqui, mas depois a gente faz as perguntas. A gente abre para perguntas. Então, aquela primeira questão é uma paciente de sexo feminino, 58 anos, procurou o PS com quadro de dor abdominal. Compartilhei já a enquete. Mas dá para o senhor ler também, não dá? Tá, peraí. Dor abdominal em barra, na região epigástrica, iniciada há cerca de 12 horas, referindo também 2 episódios de vômito. Exames laboratoriais mostram uma amilase lipase elevada, mais de 3 vezes o valor normal. Alguém precisa de tomografia para fazer diagnóstico de pancreatite nesse paciente? Não. Então, não peçam tomografia nessa fase, 12 horas do início do sintoma. Como que eu conto o início do sintoma? Você vai falar, senhor João, que horas que começou a dor do senhor? Ele vai falar, mais ou menos, você passa a contar a partir daí. Então, nessa fase aqui, e volto a falar para vocês, o diagnóstico de pancreatite aguda, ele é eminentemente clínico, não precisa de tomografia. Então, vamos lá. A pergunta... Deixa eles responderem primeiro, depois isso dá o resultado. Assim, qual exame radiológico está indicado nesse momento? Já fechou?
Não, só 11 responderam. Vamos responder aí, gente. Vou dar mais 5 segundos para responderem. Vou encerrar a enquete. Pode ir para a segunda, doutor. Vamos dar o valor agora aqui. Não, é melhor, não? A Só que aqui, resposta então, certa. passe o resultado do primeiro, da primeira. Como é que vocês têm feito? Vocês têm colocado no início, no final? Pode ser por pergunta, não tem problema, do jeito que o senhor achar melhor. Então, vamos lá por pergunta, vamos responder, vamos ver essa daí, ó. Então, ó, no Esse é pós-teste... o resultado do pré-teste. Então, o pré-teste aqui, ó, a maioria botou ultrassonografia e 63% botou ultrassonografia, 26% tomografia e 7% radiografia simples do abdômen e 4% colangio-RN. Depois do pós-teste, a gente... O pós-teste, 72%, já melhorou aí, ó, botou ultrassonografia, 4% botou tomografia e 24% botou raio-x simples do abdômen. Então, a resposta certa é ultrassonografia, por quê? É que você aí, nesse momento, você quer saber a etiologia da pancreatite. Então, a ultrassonografia é o exame indicado nesse primeiro momento. A tomografia, eu disse para vocês que ela não deve ser feita porque ela pode subestimar o grau de necrose pancreática e você estadiar erroneamente a pancreatite. A CPRE, não CPRM, a colangio-pancreato retrógrada endoscópica, ela só deve ser pedida se tiver os sinais de obstrução biliar. A radiografia simples do abdômen, talvez o pessoal tenha optado por essa, porque vão pedir um exame mais simples primeiro, mas a radiografia simples nessa hora não vai te ajudar muito, a não ser que mostre aquele resultado do cutoff lá, e pode te ajudar, né? A colangio-RM também você não deve fazer nessa hora, é só se você tiver suspeita de obstrução biliar por cálculo. Ok? Vamos para a segunda? Vamos. Vou fechar aqui. Na avaliação da gravidade de uma pancreatite, a ATC deve ser realizada logo após a estabilização das condições hemodinâmicas do paciente, não antes de 48 a 72 horas após o início dos sintomas, somente nos casos em que se faz o diagnóstico clínico de necrose infectada, após a realização da CPRE, após a realização de colangio-RM. Vou colocar a enquete. Mas isso aí todo mundo tem que acertar, hein? Vou interromper, doutor, a enquete, encerrar a enquete. Maravilha. Todo mundo aprendeu. Então, você vai botar o pré-teste aí? Vou. Só um instante, desculpe. No pré-teste, 66% responderam a letra B, não antes de 48 a 72 horas após o início dos sintomas. 31% botou logo após a estabilização das condições hemodinâmicas. E o letra C, somente nos casos em que se faz diagnóstico clínico de necrose infectada.
3%. Então, foi 66% de resposta certa. No pós-teste, foi 100% de resposta certa. 100% responderam na segunda, no pós-teste, que é não antes de 48 a 72 horas após o início, porque eu volto a repetir para vocês, o diagnóstico de pancreatite aguda ele é eminentemente clínico laboratorial. Ok? Vamos para a última pergunta agora. Em relação à pancreatite aguda, é errado afirmar: a gravidade está relacionada à presença de necrose. Pseudocisto é qualquer coleção líquida peripancreática. Letra C. A necrose relacionada à pancreatite aguda pode ser intra- e ou extrapancreática. D. A imagem não permite afirmar se uma coleção líquida está ou não infectada se não houver a presença de gás. Pancreatite Baltazar D e E geralmente apresenta maior morbimortalidade. Olha a enquete aí, professor. Gente, aqui é para botar qual é a errada, hein? Lembrando que a gente não fica sabendo quem respondeu certo e quem respondeu errado. Tem muita gente que não responde, né, doutor? Não precisa ter receio disso. Vou dar mais 5 segundos e encerrar a enquete. Vou encerrar. Então, vamos ver o pré-teste. Então, no pré-teste aí, ó, o pessoal, 50% acertou a resposta. Pseudocisto é qualquer coleção líquida peripancreática. Eu disse para vocês que a gente tem que desmistificar isso, que nós todos antigamente chamávamos de pseudocisto qualquer coleção líquida peripancreática, de pseudocisto, mas pseudocisto você só pode usar o termo quando você não houve necrose nem intra, nem extrapancreática, é aquela pancreatite leve, benigna, que o paciente vai embora rápido. Então, pseudocisto, a resposta errada é essa. A gravidade está relacionada à presença de necrose? Sim, lógico. Eu falei que necrose é tudo na gravidade de pancreatite. Necrose relacionada à pancreatite pode ser intra- e ou extrapancreática, que eu já falei isso durante a aula. A imagem não permite afirmar se uma coleção líquida está ou não infectada, se não houver a presença de gás. Aquilo que eu falei para vocês, o clínico não pode botar o radiologista contra a parede para ele dizer se uma coleção está infectada ou não, que não tem como falar. Pancreatite Baltazar D e E geralmente apresentam maior morbimortalidade, que é aquilo que eu falei para vocês. É lógico que o clínico, o pessoal da UTI, ele não é obrigado a saber interpretar uma tomografia, igual eu mostrei para vocês, quantas coleções tem, mas quando vocês virem no laudo o que o radiologista escreve, vocês entenderem o que ele está querendo dizer para vocês. Aumentou para 80%. Aí aqui, ó, no pós-teste aumentou para 80%, sinal que absorveram bem o conteúdo da aula, né? Então é isso, agora estou aberto a perguntas aí. Quem quiser fazer a pergunta, estou à disposição. Se ninguém perguntar, é porque entenderam tudo, né?
Nenhuma pergunta, pessoal? Bem, Paulo, eu vou aproveitar que nenhum colega fez pergunta ainda, então vou só tirar uma dúvida. A gente então aprendeu e ficou a mensagem de não fazer essa tomografia desnecessariamente antes de 72 horas, né? E em que momento que você recomendaria depois, em quanto tempo depois, esse exame precisaria ser repetido para ver a evolução dessas lesões? Se você fez uma tomografia antes de 48 a 70, não, vamos botar lá antes de 48 horas, obrigatoriamente, depois de 5 dias, você tem que repetir a tomografia. É lógico que isso vai depender muito da evolução do paciente, né? Então, se aquele paciente que está evoluindo mal e você inadvertidamente fez uma tomografia lá, não pensou no diagnóstico ou não fez o diagnóstico clínico da pancreatite lá no início, obrigatoriamente no 5º dia, a partir do 5º dia, você tem que fazer uma nova tomografia. Certo. Ou se você não fez também, o paciente está evoluindo mal, né? É mais ou menos o 5º dia. Ou na hora que ele piorar muito também, né, Rodrigo? Depois das 48, 72 horas. Tá certo, porque no nosso serviço a gente não vê talvez essa dificuldade, mas em outros locais que eu trabalho e pelo SUS, às vezes conseguir um ultrassom é um pouco mais difícil até que conseguir uma tomo. E às vezes por insegurança no diagnóstico acaba se fazendo esse exame antes das 48 horas, né? Então, por isso que vem essa dúvida. Se eu cheguei a fazer, não era indicado, quando que eu repetiria, né? 5 dias. 5 dias, né? Perfeito. Tá joia. Algum colega cirurgião que esteja na sala e queira comentar sobre esse caso aí tão comum aí para quem é da cirurgia, né? Rodrigo, eu aconselharia ao pessoal colocar essa classificaçãozinha de Baltazar aí, pregar nos CTIs, entendeu? Onde que eles recebem esses pacientes graves. Até que nem é obrigado a ficar decorando classificação, né? Pelo menos põe lá um quadrinho lá no muralzinho lá para saber o que a gente está querendo falar com Baltazar, com índice de severidade tomográfico, né? Essas coisas. Deixa eu ver se o CPI tivesse esse quadrinho aqui, ó. Seria ideal. Aqui, ó, esse, tá? É o Baltazar, os pontos e a necrose com os pontos. E aqui vai saber o que a gente está falando em relação ao Baltazar e o que está falando em relação à necrose. Esse quadrinho aqui é super importante. Perfeito. Fica de sugestão aí para os colegas coordenadores aí, então, né? E se outra coisa, né? Se o radiologista não está usando essa classificação, esse modo de dar o laudo, a gente não pode dizer que está errado. O jeito, eu estou falando assim, que essa nova reunião aí do comitê lá de Atlanta sugere que os laudos sejam nesses termos, entendeu? Ninguém é obrigado a seguir isso, né? Mas isso facilita a comunicação com quem está pegando o laudo do outro lado, né? E a mesma classificação serve tanto para tomo quanto para ressonância, né? Essa classificação, ela foi desenvolvida para tomografia, tá? Mas você pode usá-la com ressonância também. Outra coisa, necrose em ressonância, foi bom você falar, eu preciso injetar contraste para caracterizar necrose na ressonância? Precisa com toda certeza, tá? Não tem nenhuma sequência na ressonância que te garanta que tenha necrose ou não, se você não injetar o contraste. Porque às vezes tem a sequência T2 lá, que ela brilha um pouco mais na sequência de fusão, aí pode se basear nisso, mas não pode se basear em sequência sem injeção de contraste para caracterizar a necrose. Então, se o paciente não pode injetar contraste, seja na tomografia, seja na ressonância, não dá para falar em necrose, tá? Eu pergunto porque já aconteceu também, de às vezes a gente pegar um paciente que é um doente renal crônico, estágio 3A, com clearance ali entre 45 e 60, e aí o contraste poderia piorar esse clearance, mas tem ainda um clearance onde o gadolínio pode ser usado, né? Então, talvez nesse perfil de paciente a ressonância iria melhor, né? Para preservar a função renal dele, com toda certeza.
Tá certo. E outra coisa, nós estamos passando por um momento aí na radiologia de falta de contraste, tá? Tem muitos serviços sem contraste por aí. Por exemplo, a Santa Casa, eu acho que não tem contraste, se eu não me engano, não sei se já chegou. Tem muitos serviços no Brasil afora, principalmente serviço público, que não tem contraste para usar por falta de insumo mesmo. Por causa da pandemia, por causa da guerra. Então, está faltando contraste no mercado. Então, infelizmente, esses pacientes que não puderem fazer contraste diante de uma pancreatite, a gente não vai conseguir estadiar direito a pancreatite dele. Perfeito. Mais algum colega quer se manifestar? Senão a gente vai terminar as atividades do dia. Aproveitar aí também para lembrar o pessoal que ainda está aí na sala de preencher, clicar no link que está no nosso chat e avaliar a aula, para a gente entender o quanto importante foi esse tema e ajuda a gente aí na coordenação das aulas. Rodrigo, eu queria agradecer ao pessoal aí que está parabenizando aí no chat a apresentação. Obrigado a todos aí pela paciência. E daqui uns dias a gente está de volta aí com outro tema, aí, se Deus quiser. A doutora Andréia levantou a mão, acho que ela quer fazer alguma consideração. Pode falar, doutora Andréia. Não, foi erro. Foi erro. Pô, André, faz uma pergunta aí. Eu? Rapaz. Tem. Não, é pancreatite, tem que estudar de novo. Né? Olha, deixa eu te falar. Tem que estudar de novo. Você que é da cardio, tem pseudocisto intracardíaco, tá? No espaço pericárdico, viu? Pois é. Pseudocisto pode dar... Tem derrame pleural, derrame pericárdio, um sistema inflamatório e, dependendo do grau, a mortalidade é bem elevada, né? Mas a mãozinha levantar foi eu. Então, tá bom. Tá bom. Oi. Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Isso, pronto. Alguém mais? Acho que não. Bem, doutor Paulo, muitos elogios aí no chat. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Excelente aula. A gente viu pela enquete aí que a mensagem foi passada. Principalmente essa questão do time de solicitar a tomografia, né? Isso aí. Vamos estudar mais o tema aí, porque realmente mudou do que a gente aprendeu na faculdade, né? Obrigadão mais uma vez pela sua disponibilidade, pela aula. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Vamos encerrando por aqui. Obrigado, gente. Boa noite.